Virginia, pelo convite. Eu sou arquiteto de formação, fiz mestrado na Poli, algumas pós, tudo na época em que eu participei lá na SEAB como diretor de Abicentro, isso entre 2005 e 2012. Então, todos esses cursos que eu fiz, pós, direito imobiliário, MBA, até MBA de imobiliário eu fui fazer para focar nos trabalhos que a gente desenvolvia na secretaria, né? A gente começou em 2005, então, a trabalhar na gestão do Serra e depois Kassab. Eu concentrei um pouco mais nossas conversas hoje nos prédios e é uma apresentação muito simples até. Porque eu acho que o mais importante é depois deixar as planilhas todas, né? Enfim, aquela coisa mais maçuda. A Abicentro, a SEAB, a superintendência, aliás, não chama nem superintendência mais, né? Em 2005, a Superintendência de Habitação Popular era dividida em 5 divisões de atendimento habitacional, né? Eu fui diretor da divisão Centro. A divisão Centro é formada pelas subprefeituras Lapa, Pinheiros, Sé e Moca. A primeira coisa que soltou os olhos quando a gente começou a trabalhar foram os cortiços, né? E aí eu quis mostrar essa imagem, mas para mostrar que o distrito Sé, da subprefeitura da Sé, esse aqui, e o distrito República, que é esse aqui. E todo o trabalho está concentrado nesses dois subdistritos e nessa vizinhança aqui. Então o Pari, o Brás, a Moca, Liberdade, Santa Cifigênia. Então todo esse trabalho entre 2005 para cá está concentrado aqui, ó, nesse centrão aí, tá? E o programa de cortiços, já estou falando de cortiços porque isso nos levou aos prédios. O programa de cortiços já existia formalmente, ou seja, já existia como resolução da Coab, já tinha instrução normativa, já tinha aquela lei antiga, a Lei Moura dos Cortiços, que é de 91, então ele formalmente já existia. Mas as ações que a prefeitura fez ao longo dos últimos 30 anos não utilizou essas normas, essa instrução e essa legislação. O programa de cortiço, as atuações de cortiço eram diferentes, era de comprar prédio, comprar terreno, subir prédio, então não se utilizava aquela normativa toda da Coab. Quando a gente começou, muito se falava em melhorar o decreto da Lei Moura, que já estava antigo e tal, aí uma decisão nossa foi, não vamos mudar nada. Se a gente se meter a mudar o decreto, vamos gastar a gestão inteira e não vamos fazer nada. Então vamos usar o que tem. Explica a Lei Moura. Oi? Explica a Lei Moura. A Lei Moura, ela define o que é cortiço para o poder público, né? Tem a definição popular do que é cortiço, né? Então o poder público ele definiu o que é um cortiço na Lei Moura, e a Lei Moura também são 10 itens onde ele estabelece uma qualidade mínima para o cortiço. Então, por exemplo, eu lembro de alguns, assim, não pode ter menos do que 5 metros quadrados o cômodo do cortiço, já é um absurdo, né? 5 metros quadrados é esse quadradinho aqui. E assim por diante, quer dizer, a iluminação e a ventilação do cortiço, um banheiro para cada 20 pessoas, uma cópia do que é exigido para escolas, por exemplo. Então a Lei Moura ela era um mini código de obras para cortiço, que estabelecia uma habitabilidade mínima, estabelecia uma definição de cortiços para a cidade de São Paulo. E isso acaba sendo meio estranho, porque, por exemplo, Santos, que também tem cortiço pra caramba, não tinha decreto, nem lei municipal, eles usaram um pouco da definição de São Paulo. Mas isso quer dizer que, para cada cidade, a definição dos cortiços pode ser diferente. É um pouco estranho, mas é natural que seja, afinal, cada município escreve o seu, né? A gente resolveu utilizar o que a gente tinha e começamos a fazer vistoria. Então, assim, grande parte aqui está de novo o Distrito Sé e República, grande parte do nosso dia a dia era isso aqui, era rua o dia inteiro. Então, a gente ficou 2, 3 anos com uma pesquisa do SEAD que nos mostrava 2.000 endereços. 2.000? 2.000 endereços
Só nesse perímetro? Naquele perímetro mais Moca. 2.000 endereços com possibilidade de ser um cortiço. E essa era uma pesquisa de quando? Era uma pesquisa de 2001. A CDHU tinha contratado em 2000 o SEAD para fazer essa pesquisa. Mas foi uma pesquisa amostral, ela não entrava dentro da casinha. Então tinha muito endereço dos 2000 que não era cortiço. E além do que, essas pesquisas elas têm validade. 6 meses depois mudou já. O cara, sei lá, vendeu a casa, desfez o cortiço, ou uma casa que não era cortiço virou cortiço. Então essas pesquisas, eu acho que até por isso, que pelo menos nós não contratamos pesquisas. Durante aqueles 8 anos de gestão, a gente não contratou. Eu defendia que não era bobagem gastar dinheiro com pesquisa, se a pesquisa ia ficar ultrapassada em 6 meses. Então deixa quieto. A gente tinha uma equipe de estagiários super bacana, e com os arquitetos e engenheiros do Zé Vicente, a gente, rua. E eram 2, 3 anos assim, rua, aqui não tem nada demais isso aqui. Mas essa, até hoje, na minha opinião, essa é a forma mais eficiente de se incorporar a cidade. O cara vai pra rua, não adianta ficar na internet aqui, no Maps, Street View, tal, legal, que resolve bastante coisa, mas é rua. Então a gente ficou anos indo pra rua, anota como é que é o térreo, como é que é a fachada, anota tudo que dá para anotar do lado de fora. Quando a gente volta no escritório, a gente puxa lá IPTU, entra no site. Antes não tinha GeoSampa, né? Mas tinha, chamava de outra forma, não lembro como chamava, mas você puxa IPTU, contribuinte, sei lá, sabe, área construída, área de terreno, enfim. Mas aqui na rua você conseguia, sabe, sentir o que estava acontecendo na cidade, como estava o cortiço. Oi? Era SUC naquela época. Era Sistema SUC? Verificado do Cadastro. Era isso mesmo, SUC. E é isso aí, a gente saía, o que nos guiavam eram aqueles 2.000 endereços do SEAD, né? Então a gente dividiu em ruas, dividiu a equipe, essa equipe aqui vai fazer a Moca, fazer o Brás, Palito e tal, até acabar. E a gente fez 2.000 vistorias. Então entre 2005 e 2012 a gente fez essas 2.000 vistorias, que no final acabaram sendo 2.500. Identificaram 1.000 E cortiços? dentro dos 2.000, 1.000 eram, isso que é aproximado, então eram 1.100 e tralalá. Dos 2.000, só 1.000 estavam funcionando naquela época. Então veja, a SEAD era 2001, a pesquisa. Isso aqui já é 2005, 2006. Então dos 2.000, pumba. Ou caiu para metade de cortiço, ou a pesquisa estava errada. Não me interessava saber na época se estava errada ou não a pesquisa. A gente identificou 1.000 cortiços funcionando. E até 2012 a gente conseguiu reformar a metade deles. Essa reforma ela era até mais, porque o número aqui é 540 e tantos cortiços reformados. E essa reforma pautada pela própria Lei Moura, né? Então a gente pegou o jeitão do Contru fazer fiscalização, né? Eles têm um formulário, extintor está errado, a porta não abre, não fecha. Então a gente copiou uma ficha de intimação do Contru e fez uma coisa super didática, com fotinho, tal coisa para a gente entregar para as famílias, para o intermediário do cortiço, ou sei lá, para o proprietário do cortiço. Então era uma ficha de intimação do Contru que a gente transformou, deixou didático, com os itens da Lei Moura. Então essas 500 reformas foram pautadas naqueles itens da Lei Moura, tá? A gente adicionou algumas sugestões do próprio Contru, né? Então a Lei Moura não fala de extintor, mas aí a gente pediu extintor. A Lei Moura não fala do botijão, mas a gente pedia para tirar o botijão de dentro do cômodo. Então aí a gente fez um mix de recomendações, né? E a gente atuou e conseguimos reformar 500 cortiços, né? Então foi show de bola. A média era 11 pessoas por cortiço, você vê. Um benefício de 5.000 pessoas. Esse cotidiano de ir pra rua e fazer anotações naturalmente nos levou a anotar prédios também. Como eram todos estagiários de arquitetura, além de arquitetos e engenheiros também, é natural. Porra, olha esse prédio, Alonso, e esse prédio, hein? Não vou fazer nada? Anota o prédio. E aí a gente começou a anotar prédios. Pra nada!
Porque não tinha um programa de prédio, programa de retrofit, você nem falava disso na época. Mas a gente começou a anotar prédios desde 2005. O que vamos anotar nos prédios? Anota a fachada, anota quantos pavimentos tem um prédio, o tipo de ocupação, se está invadido, se não está invadido, se está vazio, se está parcialmente invadido. Aqui na região da 25 de março, em Santa Efigênia, é muito comum o térreo ser comercial e os caras usam o primeiro e o segundo andar como estoque da loja e dali para o resto para cima vazio. Então, chama de parcialmente ocupado isso daí. Sei lá, então a gente começou a bolar, a entender o que precisava ser anotado na rua. E chegando no escritório, né, pegar no site, no Shansuki, né, pegar os dados de PTU, tombamento, a maioria área envoltória, de algum tombado, área construída, área de terreno e que mais, até atestada. A gente sempre quis medir a testada dos prédios porque uma testada de mais de 10 metros você pode subir um prédio, então enfim. Esses eram os prédios que a gente começou a anotar. E esse aqui já não está mais, reintegrou na posse, está reformado, não sei o que o cara fez. Daqui para frente a gente tem 30 fotos de fachadas. Tudo de prédio invadido. Não, invadidos, outros desocupados e alguns no final de CDHU. Eu queria passar algumas fotos desses prédios e depois abrir o Excel junto com vocês, porque tudo isso aqui foi parar para uma planilha. Então esse tipo Cara, aqui a gente anota as fachadas, aqui depois de, sei lá, alguns meses, um ano, o cara começa a ter sensibilidade, onde sabe fachada, ela tá boa, ruim ou regular. Você já tem consegue comparar uma fachada com outro prédio. Aí é só pintar, é só tirar a pichação, não precisa de reforma. E o térreo, como é que é esse térreo aqui? Ele está completamente alterado do original que era, o que funciona no térreo. Então, assim, essa equipe aí, cara, enxergava cada coisa nos prédios que sabe, que você passa na frente, é um prédio. Não, é um prédio, você vai gastar tanto para reformar a fachada, você vai gastar tanto para fazer o térreo, ele está desocupado, ele está invadido, mas ele ainda está bom, ele está invadido e já arregaçaram o prédio inteiro por dentro, quer dizer, esquece, daí você vai gastar muito dinheiro para reformar. Então essa sensibilidade a gente foi ganhando conforme a gente ia para a rua, não tem outro jeito, é para a rua, entra no prédio, conversa, tenta entrar, e aí a gente acabou tendo bastante dessa sensibilidade de sentir o prédio. Tudo aquilo que eu falei que a gente anotava, tá aqui. A rua tá inteira aqui tabulada. Então aqui coisas que a gente anotava na rua e aqui as coisas que a gente anotava do site da prefeitura. Tá? Então eu vou aqui ampliar só pra gente passear um pouco. Então, por exemplo, ó, o endereço, o número, a quantidade de pavimentos, o tipo, se é comercial ou residencial, a fachada, que tem umas siglas. FP, fachada péssima, FB, fachada boa, F não sei o que lá. Regular, tá? O interior tá péssimo, o interior tá bom do prédio. Veja, se a gente não tem ainda aqui um valor de metro quadrado por reforma, mas já dá para você estimar quanto você poderia gastar numa reforma. A situação, ele é prédio invadido, ou ele é prédio desocupado, ou ele é prédio parcialmente ocupado, que é o caso dos térreos usando estoque em cima. Uma outra observação que precisa ser feita, às vezes a subprefeitura mantinha o prédio lacrado, enfim, espaço de plantações, o distrito, e aqui começam as informações que a gente pegava no site, né? Então o SQE, o contribuinte, né? O nome do proprietário, aí o uso cadastrado no site, se é comercial ou não, área de terreno, área construída, atestada deles, daí com uma formulinha você já sabe a profundidade daquele terreno, o valor do IPTU, o valor venal, o tombamento, se era envoltório ou se o cara é tombado, e aqui o mais importante de tudo, assim,
que é o que guia, é a chave que a gente usou para guiar as decisões na CDHU. É o coeficiente de aproveitamento, então é dividir a área construída pela área do terreno. Quantidade de pavimentos, enfim. Então todas aquelas anotações na rua e na site vieram parar nessa planilha. Essa planilha aqui, especificamente essa, tem só 110 prédios. Eu peguei aquela planilha anterior de 170 e fui no Distrito Sé e República. Daí a gente limpou o banco de dados, então essa planilha é só dos distritos Sé e República, só daqueles dois. Tem 110 potenciais prédios para se trabalhar. Então foi isso que norteou o trabalho na CDHU, quando a gente começou a trabalhar. Eu fui para lá em 2013, mas prédio mesmo, a gente só teve autorização do secretário para começar a mexer em 2017, ano passado, né? No começo do ano passado. A nossa primeira seleção foi justamente o coeficiente de aproveitamento. Então, o coeficiente de aproveitamento para nós determinava uma otimização dos espaços. Mas olha, aí a gente começou a selecionar os nossos prédios. Então, joga lá, CA9 para cima, vieram 15 prédios, vamos atrás desses 15 prédios. Então, dessa maneira, a gente começou a formalizar o programa dentro da CDHU. Então, a gente montou um comitê de 4 funcionários que faziam a análise dos prédios. Eu apresentava dessa maneira como eu estou apresentando para vocês os CAs, os endereços todos, os prédios. E aí, rua de novo, tem que ir lá achar o cara. Então, vai lá achar o cara, trazer o cara para uma reunião formal dentro da CDHU. Com todo mundo assinando, o comitê, os 4 pessoas integrantes do comitê recebendo os proprietários, às vezes eram proprietários, às vezes eram imobiliárias, às vezes eram funcionário de um proprietário, mas as pessoas eram recebidas e a gente elaborava propostas de compra desses prédios para eles, né? Então, aqui são as primeiras negociações, por exemplo. Maria Paula foi um dos primeiros prédios que a gente conseguiu contato com os proprietários, o desejo dos proprietários em vender, porque teve alguns proprietários que a gente nem receberam a gente, e foi um dos primeiros que a gente começou a negociar. Depois o Senador Feijó, República e a Rua Direita. Esses que estão marcados em vermelho são... o dono não quer vender, invadido, a gente não entrou, já vendeu, invadido também, ele só aluga. Então a gente começou a bater a porta na nossa cara de muitos desses prédios. Então essa primeira seleção acabou rapidinho, a gente teve que partir para a segunda seleção de prédios, um coeficiente de aproveitamento de 5 a 8. E assim por diante, a gente começou a visitar essas pessoas, a convidá-las para a CDHU para conversar com todas elas. E aí, de cada uma delas, a gente tratava das propostas. Então, por exemplo, menor avaliação. Por cada prédio, a gente determinou que faríamos 3 laudos de avaliação de preço. E a gente negociaria sempre com a menor avaliação, a avaliação de mercado, né? Esses avaliadores, esses peritos, eles avaliam o preço de mercado do mesma tipologia de apartamento na mesma região. Eram sempre 3 laudos para a gente escolher o menor deles, né? E esse menor laudo era o nosso teto, era dali para baixo. Um prédio de quase 40 apartamentos. Olha a área, que área útil, 40 metros quadrados de área útil, 41 metros quadrados de área útil, 35 metros quadrados. Esse é o padrão desses apartamentos, né, que a gente fazia no projeto de estudo, no estudo preliminar de arquitetura que a gente contratou. Então, e aqui era uma coisa muito bacana também, a gente precisava desse estudo para saber quantos
quantos apartamentos a gente colocaria na nossa viabilidade. Então, sem o arquiteto chegar na subdivisão do prédio, a gente não conseguia definir a viabilidade, né? Então, é um trabalho super bacana. Para quem é arquiteto ou engenheiro, é uma delícia. Então, falando em plano municipal de habitação, Soninha, essas são as 3 atuações, né? Cortiços, prédios e isso daqui. Esse aqui é o seguinte, você analisa uma quadra, essa quadra super esquisita aqui, Ruim, né? ela é resto de um viário, passou um viário e sobrou isso aqui do quarteirão. Então você analisa esses imóveis e você identifica que esses dois aqui, por exemplo, você pode demolir, comprar esses 2 lotes, demolir e aí construir. Ó, isso aqui daria um prédio com 182 unidades habitacionais. Se comprar os 2 lotes e executar o coeficiente 4 das EIs, que é da Zona de Especial de Interesse Social. As EIs do Paris e as 2 EIs da Moca, a gente tem ela inteirinha assim, analisada dessa maneira. Comprar esses lotes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lotes, daria para, não tá mostrando tudo, né? Daria para fazer 154 unidades habitacionais. Isso não foi para o Plano Municipal de Habitação, isso não foi escrito, nunca consegui realizar isso nem na prefeitura, nem no CDHU, mas acho que é uma coisa que precisa ser feita. E se a ZEI está lá gravada, na Moca, no Paris, no Brás, na Santa Cecília, na Santa Ifigênia, se a ZEI está gravada, não tem outra saída a não ser fazer isso.